Alô, pessoal do sétimo ano, tudo beleza? Então vamos ver que a gente vai aprender geografia hoje? Então, eu vou sair aqui do vídeo, vai ficar só a minha voz, só o áudio, então vamos lá? Então a gente vai continuar nosso assunto sobre biomas brasileiros, sétimo ano, ensino fundamental, professor Júlio Souto, disciplina de geografia, conteúdo biomas brasileiros, data 25/10 a 5/11. Então vamos lá? Começando, o que são biomas? Biomas são grandes estruturas geológicas com fisionomias distintas encontradas em diferentes continentes, caracterizados por fatores climáticos, como temperatura e umidade e formações vegetais relacionadas. Os principais biomas brasileiros: floresta amazônica, caatinga, o cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica. Vamos passar a conhecer cada um deles a partir de agora. Localização dos biomas brasileiros. Aí está o mapa. Verdinho aqui, bioma Amazônia. Então, o maior deles. Tem o bioma da Caatinga. Tem o bioma do Cerrado, bem extenso também. Bioma do Pantanal. Bioma da Mata Atlântica e bioma do Pampa. Vamos começar com o bioma amazônico. Floresta amazônica. Localiza-se na região norte do Brasil. Pluviometria superior a 1.800 milímetros por ano. Isso é a quantidade de chuva, muito grande, né? A quantidade de chuva aí. É uma questão interessante para a gente observar depois. Floresta apresenta diversos estratos. O estrato mais alto localiza-se de 30 a 40 metros do solo. Apresenta raízes tubulares sustentando as plantas. A seringueira é a árvore mais conhecida. Epífitas, como as bromélias, são abundantes. Região da bacia amazônica ostenta maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Por ali circulam 324 espécies de mamíferos, como a onça-pintada, a ariranha, a preguiça e os macacos. Vivem cerca de 25% da população de primatas do globo e 70 das 334 espécies de papagaios existentes. Com relação a peixe de água doce, concentra 2.500 a 3.000 espécies diferentes. Só no Rio Negro podem ser encontradas 450 espécies, enquanto que na Europa não se contam mais de 200 espécies. Então, uma questão bastante interessante é a questão indígena na floresta amazônica, né? Os indígenas, na verdade, são os primeiros habitantes do Brasil, né? A grande minoria deles ainda concentra todas as tradições indígenas, embora a maioria estejam todos, né, com as características culturais do branco. O bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, fitofisionomia, solo, altitude, dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, habitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade. O Brasil possui proporções continentais e apresenta biomas distintos e ricos em biodiversidade. Segundo o IBGE, no Brasil existem 6 biomas continentais e 1 bioma marinho. Dentre os biomas continentais temos por tamanho floresta amazônica, cerrado, caatinga, mata atlântica, pantanal e pampa. Esse vídeo faz parte de uma coleção de vídeos introdutórios sobre os biomas brasileiros. Não esqueça de conferir os outros. Falaremos hoje sobre o bioma amazônico. O bioma amazônico compreende a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica.
que cobre 9 países da América do Sul. Sua maior porcentagem encontra-se no Brasil, cerca de 40% do seu território, sendo assim o maior bioma brasileiro. Possui uma diversidade muito grande de fauna e flora, além da presença de diversos ecossistemas. E este bioma compreende também a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. O bioma amazônico possui uma fauna rica em espécies, são no total cerca de 2 milhões de espécies, podendo algumas espécies ser bastante curiosas, como o poraquê, o peixe elétrico, outras exóticas como o peixe-boi, e as mais conhecidas como as araras, tucanos, piranhas e onça-pintada. Sua flora também é muito rica, contando com cerca de 30 mil espécies vegetais, sendo a mais conhecida a Vitória Régia. A hidrografia do bioma amazônico compreende a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que detém 20% da água doce do planeta. E o rio Amazonas, o principal rio da região, sendo o maior do mundo em volume de água. Já o clima, ele é quente e úmido, com nível pluviométrico elevado, aproximadamente 2.000 milímetros de chuva provenientes da floresta. A vegetação do bioma amazônico se divide em 3. A mata de terra firme, onde compreende os estratos mais altos, portanto não há inundação. As matas de várzea, que são inundadas em alguns períodos do ano. E as matas de agapó, onde são inundadas praticamente o ano todo. Já o solo apresenta um solo arenoso com humus proveniente da decomposição das folhas e frutos, mas apenas 14% do solo amazônico pode ser considerado fértil para práticas agrícolas. Agora vamos para a Caatinga. Caatinga abrange os estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Possui um clima semiárido com temperaturas médias anuais entre 27 e 29 graus Celsius e índices pluviométricos irregulares variando de 250 a 1.000 milímetros por ano, concentrando-se durante 3 a 5 meses. Na estação seca, a temperatura do solo, que é raso, pedregoso e alcalino, pode chegar a 60 graus. Está localizado na faixa subequatorial entre a floresta amazônica e a floresta atlântica, compreendendo quase 10% da área total do território brasileiro. Visão da Caatinga na época da estiagem. Visão da Caatinga na época da chuva. A vegetação da Caatinga é extremamente diversificada, proporcionando a ocorrência de espécies adaptadas às condições do ambiente, solo e clima. As espécies arbóreas e arbustivas apresentam folhas pequenas, caducifólia ou modificadas em espinhos, outra com espécies superficiais para absorver o máximo de águas pluviais. Algumas das espécies nativas da Caatinga são barriguda, amburana, aroeira, umbu, baraúna, maniçoba, macambira, mandacaru e juazeiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, estamos aqui de volta para dar sequência aos vídeos sobre os biomas do Brasil. Já conhecemos a Amazônia, já conhecemos o Cerrado e hoje, hein? Hoje vamos conhecer a Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, é isso mesmo. Então, se liga no Geogravando e confere aí. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e ocupa cerca de 10% do território nacional.
Esse bioma abrange os estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e parte do norte de Minas Gerais. O nome Caatinga é de origem indígena e significa mata branca, referência à vegetação que no período de seca fica com um aspecto esbranquiçado. Rico em biodiversidade, a Caatinga abriga centenas de espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e insetos. O relevo é formado por planaltos e depressões. Em sua fauna, destacam-se o calango, a cascavel e o preá. Já o mandacaru, o juazeiro e o xique-xique são suas principais espécies de sua flora. Com uma população de cerca de 27 milhões de habitantes, a Caatinga tem um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais e uso sustentável, que, se bem explorado, será decisivo para o desenvolvimento da região e do país. A hidrografia da Caatinga é composta por diversos rios que desaguam no oceano ou que desaguam nos rios Parnaíba e São Francisco. Estes dois são os rios que cruzam a Caatinga e são de extrema importância para a região. É em plena Caatinga onde está localizado um dos maiores tesouros desse bioma, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no sudeste do Piauí, considerado Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade pela Unesco. Local onde foram encontrados os mais antigos registros da presença humana no continente americano, além de ser uma grande área de proteção da Caatinga. Apesar de sua grande importância, a Caatinga vem sofrendo com a ação do homem, principalmente na extração da mata nativa para a produção de lenha e carvão. Então, já conhecemos a Amazônia, já conhecemos o Cerrado e conhecemos a Caatinga hoje, né? Qual será o próximo bioma aqui no canal? Fica ligado no GeoGravando que a gente vai conferir muito mais. Eu vou ficando por aqui, a você muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e até a próxima! Agora vamos de Cerrado. Oba, o nosso bioma aí. Cerrado. As árvores do cerrado são muito peculiares, como troncos tortos, cobertos por uma cortiça grossa, e de folhas geralmente grandes e rígidas. Muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes. Situa-se nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no oeste do estado de São Paulo e Paraná. Trata-se de um bioma do tipo savana, com vegetação arbórea, esparsa, formada por pequenas árvores e arbustos. O clima do Cerrado é relativamente quente, 26 graus Celsius, índice pluviométrico de 1.600 a 2.000 milímetros por ano, concentrados no verão. Solo pobre em determinados minerais. Entre a diversidade de invertebrados, os mais notáveis são os termitas, cupins e as formigas cortadeiras, as saúvas. Cortiça grossa e estrutura subterrânea podem ser interpretados como alguma das muitas adaptações desses vegetais às queimadas periódicas. Acredita-se que, como em muitas savanas do mundo, os ecossistemas do Cerrado vêm coexistindo com o fogo desde tempos remotos, inicialmente como incêndios naturais, causados por relâmpagos ou atividades vulcânicas, e posteriormente causadas pelo homem. Atualmente, a região contribui com 70% da produção de carne bovina no país. E também um importante centro de produção de grãos, soja, feijão, milho e arroz. Com atividade secundária, grandes extensões de cerrado são ainda utilizadas na produção de polpa de celulose para a indústria de papel. Bioma Cerrado. O Cerrado ocupa a área central do Brasil. É considerado o bioma brasileiro mais antigo e estima-se que tenha uma idade de 65 milhões de anos. Devido à sua idade e por ter 70% de sua biomassa dentro da terra, é considerado uma floresta de cabeça para baixo. Então pense, nós temos um vegetal de 1 metro de altura em desenvolvimento e nós já contamos com 9 metros de raízes. Então as árvores conseguem
se frutificar, florescer e frutificar mesmo na época seca, antes que as chuvas comecem, porque ela busca água muito profundamente no solo. Seu subsolo poroso acumula as águas provenientes dos rios aéreos amazônicos, proporcionando grandes aquíferos, uma verdadeira caixa d'água que abastece inúmeras bacias brasileiras. Esse bioma é considerado a área de savana mais rica do mundo devido à sua biodiversidade, e a alta diversidade de ambientes se reflete em uma elevada riqueza de espécies. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Apesar da sua importância biológica, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. Apresenta 8,21% do seu território legalmente protegido por unidades de conservação, e o resto do seu território sofre crescente pressão com a abertura de novas áreas para a produção de carne e grãos para a exportação. Isso ocasiona um progressivo esgotamento dos recursos naturais da região. O Cerrado realmente, né, é chamado como uma farmácia viva, que o Cerrado é de fato, né, muito rico em substâncias bioreativas. Num contexto de produção de plantas medicinais, o valor agregado, né, desses órgãos, sejam folhas, frutos, etc., é muito maior do que muitas culturas, muitas monoculturas que são atualmente utilizadas no Cerrado, né, como às vezes ditas como a única solução para o Cerrado. Agora vamos para o bioma do Pantanal. Pantanal. A planície do Pantanal é considerada a maior área úmida contínua do mundo, formada por uma grande bacia sedimentar. Sua altitude varia de 75 a 100 metros acima do nível do mar. Esse bioma engloba os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda uma pequena parte do território da Bolívia e Paraguai. A planície do Pantanal se insere na chamada Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, formada por tributários do Rio Paraguai, proveniente das cabeceiras do Planalto Central do Brasil. O clima da região é o tropical semiúmido, e o índice pluviométrico médio gira em torno de 1.500 milímetros por ano, onde as chuvas se concentram no período do verão. A temperatura média anual varia de 17 graus Celsius e 23 graus Celsius, podendo atingir mínima de 0 graus no inverno, devido a massas polares que penetram pelos vales do sistema Paraná-Paraguai. As maiores temperaturas acima de 40 graus Celsius são registradas nos arredores da cidade de Cuiabá. A fauna é bastante rica e diversificada, porém há muitas espécies ameaçadas de extinção, como a capivara, tamanduá-bandeira, veado-mateiro, onça-pintada, entre outros. O tuiuiu ou Jabiru mytticterium, ave símbolo do Pantanal, com as asas abertas, ultrapassa os 2 metros de envergadura. O maior peixe do Pantanal é o jaú, que pode atingir 1,5 metro de comprimento e pesar 120 kg. Abriga uma das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo. Em alguns locais mais elevados, onde o solo não retém água, a vegetação pode apresentar a vegetação típica da caatinga com cactos. Nas áreas que são inundadas durante as cheias anuais, crescem gramíneas, formando pastagens naturais. Tudo aqui vem com o ciclo das águas. A vida, o alimento, a morada. É a água que permite que a natureza se expresse. Exuberante, rica, livre. Pantanal, a maior planície inundável do planeta. Uma imensa área que dá abrigo a centenas de animais e plantas. Um lugar essencial para o fornecimento de água, estabilidade do clima e conservação do solo.
um meio de sobrevivência para milhares de pessoas. Aqui, todos dependem destas águas e deste ecossistema para sobreviver. O Pantanal é o coração de um rico sistema de rios interligados, situado na bacia do Alto Paraguai. Uma área onde caberiam 15 Suíças e que se estende por 3 países: Brasil, Bolívia e Paraguai. Toda esta exuberância de vida está ligada ao ciclo de cheias e da seca. Durante metade do ano, estas terras ficam cobertas de águas, que depois baixam e voltam a subir. É este ciclo que garante a vida das espécies e torna o Pantanal um ecossistema único e muito especial. É também a relação com as águas que faz do Pantanal um ecossistema sensível à degradação e à poluição. Tanto a parte baixa e a parte alta são partes de um mesmo sistema. E toda a água, vamos dizer assim, que escorre para a planície, ou que seja, que forma praticamente o Pantanal, aquela água vem realmente da parte alta. Então todas as mudanças de uso de solo, de ocupação, que acontecem na parte alta da bacia hidrográfica vão ter algum reflexo na parte baixa, que é o Pantanal. No Planalto, onde nascem os rios que formam a planície pantaneira, a destruição das nascentes é uma ameaça. Nesta região com intensa atividade agropecuária, o desmatamento e o mau uso do solo provocam erosão e assoreamento. Na planície alagável, os principais riscos são a mineração e a intensa atividade humana nas grandes cidades e estradas. São impactos que exigem ações estratégicas para garantir a proteção do Pantanal. Com parceiros locais, o WWF Brasil desenvolve uma série de iniciativas que contribuem para conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção do ecossistema pantaneiro. Um exemplo é o trabalho de recuperação de áreas degradadas no município de Reserva do Cabaçal, no Mato Grosso. Nessa região, estão muitas nascentes de rios que alimentam o Pantanal. Mas o mau uso do solo abriu feridas na terra, comprometendo as nascentes e provocando o assoreamento de córregos e do rio. Com soluções locais, a população está trabalhando para conter o avanço da erosão e evitar a destruição das nascentes. Se a gente conseguir multiplicar aquela ação em praticamente todas as cabeceiras aqui, a gente vai ter, de uma vez por todas, esse problema de assoreamento resolvido. O resultado positivo do que se faz na parte alta contribui para preservar as águas da planície alagável. Aqui, na região mais baixa, é onde as águas do Pantanal se encontram num espetáculo de vida e cor. Mas para que toda essa beleza continue existindo, é preciso cuidado e atenção. A resposta vem do conhecimento da realidade local e da parceria com quem vive e trabalha na região. Mais de 80% da área do Pantanal pertence a proprietários particulares. Por isso, o estímulo à criação e implementação de reservas particulares do patrimônio natural é uma estratégia para a região. Essas reservas ajudam a preservar áreas importantes para a biodiversidade. E a gente está realmente pensando lá na frente, né? Essas áreas elas vão ter um papel importante na conservação da natureza, de todo um bioma e quem sabe do mundo, né? A criação de gado é uma tradição com mais de 200 anos no Pantanal. Estabelecer uma equação de equilíbrio entre a pecuária e a preservação ambiental é um dos grandes desafios para esta região. Por isso, os produtores locais estão sendo incentivados a criar gado orgânico. Um modo de produção que permite gerar renda respeitando os limites da natureza. Acho que é certo dizer que esse bioma tem uma vocação para a produção de carne orgânica. Uma das primeiras parcerias, e que ainda é uma das mais fortes parcerias que a BPO tem, foi com o WWF Brasil. Quer dizer, que foi a primeira vez que a gente identificou que podia trabalhar com uma ONG de preservação.
Outro exemplo que une a geração de renda com a preservação ambiental é a Associação Amor Peixe. Essas mulheres pantaneiras aprenderam a transformar o couro de peixe, que antes era jogado fora, em belas peças de artesanato. Uma forma de garantir renda sem esgotar os nossos recursos naturais. Houve assim, muito ganho na autoestima, né, nos conhecimentos, em cursos, viagens. E para mim assim, é muito gratificante. Em Campo Grande, a resposta para as questões ambientais vem da conscientização da população. A capital do Mato Grosso do Sul é a primeira cidade brasileira a calcular a sua pegada ecológica. Uma forma de medir o uso dos recursos naturais, repensar os hábitos de consumo e melhorar a gestão ambiental da cidade. O Pantanal vai muito além das fronteiras. Ele se espalha por 2 estados brasileiros e também ocupa um trecho do território boliviano e do Paraguai. Por esse motivo, o trabalho realizado pelo WWF nos 3 países permite a troca de experiências e ajuda a ampliar o olhar sobre a bacia hidrográfica como um todo. O Pantanal não é apenas um. São muitos os jeitos, as paisagens, os seres que aqui vivem. Mas tudo está interligado, formando este rico ecossistema. Buscamos um aprendizado com estes vários olhares. Encontrar soluções que estão no próprio lugar, com pessoas da região e com tecnologias simples e inovadoras. Queremos que este seja um lugar onde atividade econômica e natureza possam conviver em harmonia. Só assim poderemos manter o Pantanal não só para as espécies e pessoas que aqui vivem, mas também para toda a humanidade. Agora vamos para o bioma Mata Atlântica. Mata Atlântica. Os primeiros estudos e registros sobre a Mata Atlântica mostram que essa floresta cobria boa parte do litoral brasileiro, estendendo-se tanto na região litorânea como nos planaltos e serras do interior. Até 1850 foram devastadas enormes áreas de mata em busca de recursos naturais existentes. O primeiro a ser explorado foi o pau-brasil, que ocorria em toda a extensão da floresta. Fatores como a mineração, os ciclos de cana-de-açúcar, do café, a pecuária, o processo desordenado de ocupação e a industrialização contribuíram para a redução desse bioma. Apresenta um alto índice pluviométrico, chegando a valores de 1.800 a 3.600 milímetros por ano, devido à condensação da brisa oceânica, carregada de vapor que é empurrada para as regiões continentais. Nesse bioma, a maioria dos rios é perene, possuindo rios de água clara, águas claras e de águas pretas. A fauna da floresta atlântica é uma das mais ricas em diversidade de espécies, estando entre as 5 regiões do mundo com o maior número de espécies endêmicas. Apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta. Com a possibilidade de existirem diversas espécies conhecidas, os mamíferos são os componentes que mais sofreram com os vastos desmatamentos e a caça. Possui alto grau de endemismo, devido ao processo de evolução das espécies em áreas isoladas das demais bacias hidrográficas brasileiras, MMA 2000. Atualmente, os principais fatores de degradação da Mata Atlântica são o crescimento urbano e o consumo desordenado de seus recursos naturais. Este bioma possui uma grande importância social, econômica e ambiental para o país. Restam apenas 8% da cobertura original. É necessário que sejam adotadas medidas eficientes para a conservação, recuperação e o efetivo incentivo do seu uso sustentável.
A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade. Suas formações vegetais dão origem a diferentes ecossistemas, como os manguezais, restingas, campos de altitude, costões rochosos, brejos e enclaves rochosos. Sua extensão compreende 17 estados, atravessando o país, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Além disso, esse bioma apresenta também uma grande variação de altitude, estando presente do nível do mar até acima de 2.500 metros. Toda essa variedade de ambientes se reflete na riqueza de seres vivos distribuídos ao longo da sua área de abrangência. No que se refere às plantas, a Mata Atlântica apresenta cerca de 20.000 espécies, mais espécies do que a América do Norte ou Europa inteiras. Quando olhamos para a fauna, os valores também são elevados, com cerca de 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 espécies de peixes. Por conta disso, a Mata Atlântica é considerada área prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Mas, infelizmente, devido às atividades do homem, toda essa riqueza está constantemente em perigo. Atualmente, muitos animais e plantas estão ameaçados de extinção. Por conta disso, hoje em dia, é muito difícil encontrar espécies como a onça-pintada, a anta, o macaco-muriqui, além de várias espécies de plantas. Uma das espécies mais emblemáticas desse bioma é o mico-leão-dourado. É uma espécie exclusiva da Mata Atlântica, sendo por isso chamada de espécie endêmica. É encontrado em toda a região costeira do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e quase foi extinto da natureza. Outra espécie bastante simbólica é o pau-brasil, a espécie que deu nome ao nosso país. Quando os colonizadores chegaram a essas terras, o pau-brasil era extremamente abundante, mas hoje encontrá-lo é raro. Diversas outras espécies que conhecemos também são muito menos abundantes na natureza do que já foram antes. E antes também, a Mata Atlântica cobria uma área superior a 1,3 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 2 vezes o tamanho da França. Mas hoje, aproximadamente 90% desse bioma tão rico não existe mais. E os 10% restantes estão acomodados em florestas fragmentadas. Apesar disso, sua biodiversidade continua a nos impressionar. Esse bioma é extremamente importante, tanto econômica quanto ecologicamente, pois desempenha uma série de processos denominados serviços ambientais. Entre eles, podemos destacar, por exemplo, a regulação do clima, a produção de água e a proteção dos solos. A vegetação preservada protege nascentes e rios, garantindo o abastecimento para milhões de pessoas. Somos a todo minuto, a todo segundo, beneficiados pela Mata Atlântica e suas milhares de espécies. Que assumamos a responsabilidade de preservar a nossa maior riqueza. O ser humano depende do equilíbrio do planeta. A saúde dos biomas é também a nossa saúde. Agora vamos para o bioma do Pampa. Esse bioma abrange uma área de 210.000 km², que se estende do Rio Grande do Sul e ultrapassa as fronteiras com Uruguai e Argentina. Marcados pelo clima subtropical, apresentam temperaturas amenas e chuvas regulares durante todo o ano. No verão pode alcançar altas temperaturas, chegando a 35 graus Celsius, enquanto que no inverno é marcado pelas geadas e neve de algumas regiões, podendo marcar temperaturas negativas. A precipitação anual está em torno de 1.200 milímetros, com chuvas encontradas nos meses de inverno. O clima é frio e úmido. A vegetação é predominantemente herbácea, com alturas que variam de 10 a 50 centímetros.
Agricultores e pecuaristas atraídos para a região devido ao seu solo fértil e condições naturais favoráveis, o que ocasionou uma desordenada expansão, gerando um acelerado desgaste do solo, iniciando o processo de desertificação em algumas áreas desse bioma. É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies de animais, contando com espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, espécies migratórias, cinegéticas e de interesse econômico. As principais espécies ameaçadas de extinção são onça-pintada, jaguatirica, macaco mono carvoeiro, macaco prego, guariba, mico-leão dourado, preguiça de coleira, caxinguelê. Bioma Pampa. Os campos da região sul do Brasil são denominados como Pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. O bioma Pampa é o único bioma brasileiro que fica restrito a apenas um estado, mas ele tem uma característica, ele é transfronteiriço, ele se estende até o Uruguai e Argentina. Nós temos milhares de espécies de gramíneas e de outros tipos de vegetação arbustiva e arbórea, ocupando diferentes estágios sucessionais e diferentes locais dentro do bioma. Nós temos aqui aves que migram de hemisfério norte para cá. E esses animais, eles precisam destes ambientes pampianos para completar seus ciclos vitais. A fauna é expressiva, inclui centenas de espécies de aves. Também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres. É no Pampa que se localiza grande parte do Aquífero Guarani, que é uma reserva estratégica de água doce não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e América Latina, pois é fundamental na manutenção de toda a biodiversidade. Terminamos então, vamos para o extra aí para a gente divertir um pouco. Filmando, monstro. Pessoal, aqui ó, monstro aqui no Rio São João, hein? Trairão grande. Esse é grande, Darla. Tomando linha, ó. Tira a minha. Show de bola, Darla. Eu levou com algum pau aqui de baixo. Não, ele já sai. Meu Deus, cheguei a me arrepiar, bicho. Fica calma aí. É grande, tem que cansar bem, Darla. Quilo, velho, certeza. Tamanho desse trairão. A pontinha, Bruno. Vai lá na areia. Vai lá na areia com ela. Vou lá com você. Segura na areia lá. Nós vamos fazer uma filmagem. Vai, o Boga não vai aguentar. Monstros do Rio. Entendeu, Boga? Não, meu Boga. Gente do céu. Olha o peso desse bicho, cara. Cara, que... Gente. Aí, pessoal, peguei um trairão agora. De preservação. Vou soltar. 16 quilos, cara. Olha só o tamanho. Coloca na... Solta o Boga e segura. Então, pessoal, esse aí é um pouco dos biomas brasileiros, né? No final aí um extra para vocês, que é um peixe típico lá do Pantanal, também encontrado na Amazônia, que é o treirão, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.